Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre os bispos da nossa igreja e o amor que devemos ter a eles. E esse episódio é uma continuação dos episódios que a gente falou sobre a hierarquia eclesial da igreja e o amor à igreja, né? E a gente falou também sobre o amor ao Papa. Esses episódios, se você quiser acompanhar ou ouvi-los, eu recomendo vocês escutarem. O primeiro episódio que a gente comentou sobre foi a hierarquia eclesial, nós e nós mesmos, Jovem Cristão, episódio 190, tá bom? E também o outro episódio é a catequese e o amor ao Papa, nós e nós mesmos, Jovem Cristão, episódio 197. Então, bora continuar então sobre esse tema, sobre o amor à igreja? Então, bora lá? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1594, lá na parte onde que está falando sobre o resumo da celebração do mistério cristão, os 7 sacramentos da igreja, a gente encontra a seguinte colocação: o bispo, ele recebe a plenitude do sacramento da ordem que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, desse colégio episcopal, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja sob a autoridade do Papa, o sucessor de Pedro, de São Pedro. E considerando hoje, atualmente, o nosso Papa é o Papa Leão XIV. Os bispos, eles são sucessores dos apóstolos, então assim como o Papa também é, e possuem a função de orientar a igreja em níveis mais próximos, que é isso que a gente chama de igreja particular. No caso, dentro da diocese, das arquidioceses, né? E além de auxiliar o Papa em lugares onde ele não consegue chegar. E aí, continuando, da mesma forma, eles são seres humanos e eles ainda precisam da nossa ajuda. Entenda, todos eles estão sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos a errar. Então, por isso, eles precisam de ser ajudados. Eles são sujeitos à tentação. Então, aí como que a gente pode ajudar eles? Através da nossa oração. E aí entra no nosso amor em prática a eles. Então, a gente reza por eles. É um ponto. O segundo ponto, a gente pode considerar, é ouvindo os seus ensinamentos. Viver o amor na prática por meio da obediência, porque a sua autoridade foi confiada a ele por Deus. E a gente pode lembrar aqui dos concílios eclesiais, que foram as reuniões dos bispos, tendo a primeira, descrita em Atos Apóstolos, com os apóstolos e outros discípulos, como São Paulo, Continuando, os bispos se reúnem dessa mesma forma junto com o Papa para decidirem sobre a forma de orientar a igreja nesses tempos novos, e nessas novas realidades à luz da palavra de Deus. Em cada diocese, a gente tem as orientações específicas sobre diversos assuntos da fé e da igreja, as quais a gente é chamado a seguir, E assim a gente unindo ao Papa e toda a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Então, por isso, vale a pena a gente acompanhar sobre essas orientações dos nossos bispos nas nossas dioceses. Isso é uma forma importante da gente viver essa unidade com toda a Igreja. E assim, como o Papa, tem os seus canais de informação, por exemplo, o Vatican News,
e assim eles comunicam suas orientações, cada diocese e arquidiocese tem a sua própria forma de passar as informações do bispo e orientação. Por exemplo, aqui na diocese de Mariana, que é a minha diocese, a gente tem o gabinete do arcebispo Dom Ayrton, que é o nosso bispo daqui atual. Então, nesse sentido, ele tem, né, uma página oficial, tanto no Facebook, Instagram, e por aí vai, nas redes sociais. Tem no próprio site da diocese também uma parte dedicada só para informações diretas do bispo, e nesse sentido. Continuando. Como a gente já tinha dito, rezando por ele. Por exemplo, quando a gente faz a adoração ao Santíssimo Sacramento, tem alguns dias, em especial em solenidade, por exemplo, igual o Corpus Christi, que a gente tem esse momento, tem o rito da bênção do Santíssimo. E nesse rito, tanto o Papa, né, que for conduzir, o bispo, o padre ou o diácono que for conduzir, ele convoca a gente a rezar assim. Oração pelo arcebispo. Oremos por nosso arcebispo, e assim fala o nome do bispo da diocese, né? Que ele permaneça firme e apacente o seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, e na sublimidade de vosso nome. Tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, ó Deus que cuidais de vosso povo, com carinho e governais com amor. E o governais com amor, dai o espírito de sabedoria a vosso servo. E aí fala de novo o nome do bispo. A quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a terceira forma da gente demonstrar esse amor ao bispo em prática é defendendo ele. Temos aqui um exemplo do caso de São Padre Pio, que a gente até comentou no episódio falando sobre ele, que ele foi perseguido, né? Ele sofreu muito e foi perseguido por causa dos estigmas, das enfermidades que ele tinha, e assim ele foi até transferido pelo bispo para uma outra igreja e sujeito a diversos exames, né? E várias vezes, e tantas outras coisas. E aí, certa vez, ele estava no convento, e aí um irmão, ou no mosteiro, né? E o irmão soltou simplesmente um comentário falando assim, mal do bispo, falando assim que o bispo, porque ele fez ação direta contra o Padre Pio, e por aí vai. E aí, falando sobre a forma como o bispo perseguiu o Padre Pio, mas o Padre Pio simplesmente interrompeu na hora e brigou com ele, falando para não falar mal do bispo, porque aquilo é errado, não era para falar mal do bispo. Olha que coisa interessante. Uma coisa é a gente discordar da decisão do outro, do nosso superior, mas o falar mal dele enquanto autoridade nesse sentido, o espalhar comentário, boato, Padre Pio ele entendeu que isso era algo que levava a abrir o coração para o pecado. Em que sentido? Porque quando eu vou falando mal da autoridade, eu vou espalhando falsa notícia e por aí vai, ou até mesmo, né, falando mal no sentido de que reclamando aquilo assim, eu dou brecha para que o mal domine. E assim, pela insurgência, indo contrário à virtude da obediência, eu acabo provocando a divisão. E aí, nesse sentido, mesmo que a gente não gosta da conduta de um líder religioso, a gente é chamado a respeitar ele. E assim, rezar por ele. E é possível que, com nossas palavras, a gente acabe caindo no pecado e até provocando divisão. Às vezes, aquilo que eu falo pode tocar o coração da outra pessoa, não no bom sentido, mas no sentido ruim, fazendo com que aquela outra pessoa ela caia no pecado também, da divisão, que leva à divisão. E aí a gente entra na história dos santos da igreja, a gente tem vários relatos de mudanças, né, em líderes religiosos por causa da ação, da oração dos santos. Por exemplo, como é o caso da Santa Teresa d'Ávila. Ela rezou por um de seus confessores que agia de uma forma muito errada.
E aí ela rezando por ele, ele conseguiu mudar antes da sua morte. Isso é relatado lá num dos primeiros capítulos do livro da vida, né, de Santa Teresa d'Ávila. Basicamente a autobiografia dela. Se eu não me engano é no capítulo 5, no parágrafo 3 e 6, por aí. Então, irmãos e irmãs, basicamente, nós somos chamados a rezar pelos nossos bispos. Eu não sei se vocês sabem, cada diocese tem suas próprias orientações, além das orientações que o Papa dá à igreja toda. Mas tem as orientações particulares. Desde, por exemplo, a orientação sobre casamento, tem certas regras que variam de diocese para diocese. Então, nesse sentido, a gente é convidado a respeitar os bispos, por mais que a gente discorde deles. Mas não deixem de rezar, não deixem de rezar, porque assim Deus ele pode agir, ele vai cuidando dos meios para que a pessoa mude. Então, a forma nossa da gente lutar contra as dificuldades, os problemas, não é por meio da violência, até mesmo violência da palavra, mas sim uma das principais armas que a gente tem é a nossa oração. A gente pode dar toques, podemos corrigir, mas devemos tomar muito cuidado, porque as nossas palavras têm poder, têm valor, e elas da mesma forma que podem ajudar, elas também podem atrapalhar. E às vezes no final das contas, lá na frente a gente vê que tudo era mal entendido, e depois que a gente já falou, já era. Perdemos a graça, né? Nesse sentido. Então, vamos rezar pelos nossos bispos. Senhor Jesus, queremos colocar em tuas mãos o nosso arcebispo. Eu coloco aqui o bispo Dom Ayrton, você coloque o seu arcebispo da sua paróquia, da sua diocese ou arquidiocese, a qual você pertence, incluindo também os bispos auxiliares, aqueles que estão em alguma missão específica, que Deus possa tocar o coração deles, cuidar, protegê-los, e entendendo que essa missão dele é uma missão pesada, difícil, porque tudo aquilo que ele falar pode ser entendido como doutrina, e se ele cair, ele pode arrastar muitas pessoas para a queda. E da mesma forma, se ele subsistir, crescer, manter firme e fiel a Cristo, ele pode levar muitas almas para Deus. Senhor Jesus, cuida do nosso arcebispo, dos nossos bispos, das suas responsabilidades, dai as orientações, age com teu Santo Espírito no coração deles, para que eles tomem as melhores decisões, e no falar, para que tomem cuidado com suas palavras, porque enquanto a sua autoridade que eles têm sobre a nossa igreja particular, eles têm que, qualquer palavra que eles disserem, podem ter um valor e um peso muito maior. Senhor, por isso te pedimos, cuidado dos nossos bispos, também cuidar da sua saúde, porque assim como uma pessoa que em um cargo de liderança pode acabar até absorvendo o peso, junto com o peso, com as dificuldades, até mesmo fisicamente adoecendo, os nossos bispos também podem adoecer. Por isso colocamos em tuas mãos o nosso bispo, nossos bispos, Senhor. Cuida de tudo. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente continua reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E escutem nossos episódios, fiquem atentos aí. Tem muita coisa boa rolando. Sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. E aí, é isso, gente. Muito obrigado e Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Fiquem na paz. E até o próximo episódio. Shalom.